Boa noite, pessoal. Vamos lá, mais um vídeo. Pessoal, dividend yield preditivo ou projetivo, né, os dois são a mesma coisa. É um cálculo que se baseia em um futuro. Provavelmente vai acontecer ou não, a depender de como a empresa vai caminhar. Então, é um dividend yield, pessoal, que você extrai com base nas previsões. Então, a empresa lança um RI, lança um lucro presumido que eles vão ter, né? E você, com base nesse lucro, nessa expectativa que a empresa lança, você faz determinados cálculos e chega ao dividend yield preditivo. Olha só, pessoal, não está errado, tá? Não é uma armadilha, não é, alguns vão dizer que é bullshit, não, é uma técnica de investimentos, tá? Então, é uma maneira pelo qual a pessoa, vamos dizer assim, cria uma expectativa em relação a um determinado valor, né? E você aguarda se essa expectativa vai se concretizar ou não. Como consiste esses cálculos, pessoal? Vamos lá. Imagine, por exemplo, aqui, você tem um lucro por ação estimado de R$ 10, ok? A empresa tem um payout, por exemplo, de 50%. O que você faz? Você vai pegar esses R$ 10 e aplicar o payout em cima, ou seja, multiplicar por 50%. E aí você vai ter aqui quanto em reais que essa empresa vai pagar por ativo, por cota, melhor dizendo. Então, a cada cota, eles vão pagar R$ 5. Ok. Olha só, pessoal, aqui a gente já tem em reais, ok? Agora a gente vai cavar aqui o dividend yield, que a gente espera que essa ação vá ter em determinado período. Vamos lá. Imaginando que a cotação desse ativo estivesse em R$ 60, o cálculo é fácil. Primeira coisa que você vai fazer, dividir R$ 5 por 60, ó, R$ 5 por 60, e multiplicar pelo percentual, ou seja, 100, para transformar isso daqui num valor percentual. Então você faz primeira divisão, multiplica por 100, você vai chegar em 8,33%. Então 8,33% é o dividend yield projetivo dessa ação. Então o cálculo é simples, é fácil, é só você seguir isso daí, né? Esse valor aqui, pessoal, isso aqui você extrai de uma regra de 3 simples, ok? Vamos lá, seguindo. Quais são os problemas que eu vejo no dividend yield projetivo e por que eu não utilizo? Olha só, pessoal. Primeiro ponto, a gente está se baseando aqui em futurologia, né? A gente está presumindo, a gente está imaginando que certas coisas vão acontecer e aí, com tudo isso acontecendo, né, você vai chegar àquele valor. Pessoal, é esfera de probabilidades. Existem probabilidades que você pode utilizar que são ao seu favor, e existem probabilidades que não são ao seu favor, né? Então, no caso do dividendo yield projetivo, existem várias complicações na utilização dele, ao meu ver, e eu vou citar aqui todas elas, que podem colocar você com uma esperança muito grande, sendo que todos os elementos do cálculo são estimados e as chances deles não acontecerem são grandes, né? São expectativas. E muitas variáveis no mercado influenciam para que isso de repente não aconteça dessa forma. Então, por esse motivo, eu não gosto muito de usar o dividend yield projetivo. Há quem use, há quem goste, né? Mas quando você começa a vir muito para a futurologia e as probabilidades não são ao nosso favor, eu começo a botar meu pé atrás e prefiro trabalhar com coisas mais sólidas, onde as probabilidades estão a nosso favor. Continua seguindo aqui que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Olha as variáveis de previsão. O lucro por ação, ele pode não ser o prometido. A política de payout, ela pode mudar.
Eventos extraordinários podem ocorrer. Quais são eles? Política, influência do dólar, de repente uma nova lei que venha prejudicar aquele determinado ramo ali ou aumentar um tributo, coisa que não está acontecendo no nosso país ultimamente, né? Então, várias variáveis, vários eventos externos extraordinários podem ocorrer e fazer com que essas políticas não sigam bem o rumo desejado, né? E se você se baseia nisso para comprar um ativo, você pode estar botando um ativo muito caro na sua carteira e continuem seguindo que vocês vão entender por quê. Olha só, pessoal, tem uma máxima, tá, nos investimentos. Uma das probabilidades que na maioria das vezes ocorre, pelo menos é uma tendência natural. A ação, ela tende a voltar à sua média. E quando a gente está usando um dividendo yield preditivo ou projetivo, normalmente ela está onde? Ela está em seu teto. Pessoal, eu sou muito crítico com isso, gente. Eu sou muito crítico. Para mim, a ação tem que estar dentro do preço teto. Se ela está dentro do preço teto, perfeito. É ali que eu vou começar a trabalhar ela. Mas não boto o dividend yield projetivo como um parâmetro máximo para você decidir a compra do ativo. Olha só, pessoal. Ó, é uma estimativa. Se a ação tiver cara, a gente está falando que ela está onde? Ela está afastada para cima da média. Essa ação aqui, por exemplo, quem conhece essa ação, quem tem essa ação em carteira e teve curiosidade de ver o LPA, já sabe de qual ação que eu estou falando. A ação está cara, pessoal. Faça um preço teto dessa ação com base nos valores atuais de 5 anos, da maneira como eu ensino no canal. Essa ação está cara. Ela está com preço teto acima. Entendeu? Aliás, ela está com o preço teto muito abaixo da cotação em que ela se encontra. Então ela está cara, pessoal. Não vale a pena entrar com alguma coisa para essa ação agora. Comprar alguma coisa. Não vale a pena comprar. Ah, mas veja bem, o lucro pode aumentar? Pode aumentar. Ela pode disparar, quase que eu falo ação agora. Ela pode disparar, pode subir mais, pode. Mas, gente, pode não acontecer. Né? Por quê? Porque a ação, ela tende a voltar à sua média. E quando você olha o lucro por ação, a média, desde 2015 até hoje, a média tá em quê? Está em 1,2. E quanto que está a ação hoje? 1,45, pessoal, de lucro por ação. Percebam que tá acima da média. O lucro por ação está alto comparado à média. E o que vai acontecer? Qual é a tendência que nós sabemos? Ela pode vir a voltar para a média. Pessoal, se me perguntasse assim, sem falar, se falasse, não falasse ação nenhuma, simplesmente chegar a falar, ó, qual é a tendência aqui de uma ação? Imagine que eu tenha voado quando o cara falou ação, eu já vou falar, a tendência é voltar para a média. Porque isso é uma máxima. Isso normalmente acontece. Pode acontecer dessa ação aqui continuar subindo? Pode acontecer. Mas se você perguntar para mim qual é a tendência que na maioria das vezes acontece, é de ela voltar para a média. E se ela não voltar agora nesse mês, tudo bem, ela pode voltar no outro mês. E pode ser também que a média suba. Afinal de contas, a gente está vendo aqui uma média de 5 anos. Na verdade, 10 anos, né? Numa média de 10 anos aqui. Numa média de 10 anos, pode ser que o lucro comece a subir tanto, que vá puxar essa média um pouco mais aqui para cima. Pode acontecer também, pessoal. Mas a média sempre vai estar abaixo se a ação estiver subindo. E a média sempre vai estar acima se a ação estiver descendo. Por isso que, no movimento de sobe e desce da bolsa, a ação sempre vai tender a voltar à sua média em um determinado momento. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 5 anos, mas ela vai ter que voltar para a sua média. Porque o movimento de mercado, de oscilação, sempre acontece.
Entenderam, pessoal? Então, a máxima é essa: a ação sempre tende a voltar para a média, sempre tende. Tá? E é o que vai acontecer com esse ativo, mesmo que ele esteja abaixo ou que ele esteja acima da média, a tendência é sempre que ele volte, pelo próprio movimento de mercado da bolsa. Entenderam, pessoal? Então, essa máxima acontece e sempre vai acontecer com todos os ativos que vocês conhecem, certo? Bom, partindo desse princípio, por que que eu prefiro o preço-teto como decisão de você comprar o ativo, colocar na carteira, aumentar a posição ou não? Quando se fala de bolsa de valores, né, não especulando, mas mesmo até quando eu estiver especulando, um dia eu vou fazer um vídeo sobre especulação, pessoal. Eu estou sendo mal interpretado aqui, eu não gosto de especulação, mas há momentos que a especulação cai bem. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre especular e principalmente como especular da maneira correta, não da maneira que o pessoal está fazendo com day trade, swing trade. Não, isso não vai levar a nada, pessoal. Isso vai levar a ruína. Se vocês tiverem que especular, eu vou mostrar no canal como vocês vão fazer isso de maneira saudável. Então, um dia eu vou jogar esse vídeo aí. Se inscreva no canal, bate no sininho, dá um like, se inscreve e assim que eu tiver esse vídeo no ar, assiste, que vai ser muito legal para vocês. Tá? Especular também faz parte, mas tem que saber fazer da maneira correta. Quando fazemos o preço teto, a gente está trabalhando com a média dos últimos 5 anos. Então, quando eu falo do preço teto aqui no canal, a gente está usando 5 anos como parâmetro. E se você olhar retroativamente 5 anos, você está vendo uma probabilidade que já ocorreu em 5 anos e você extraiu uma média desses 5 anos. Qual é a tendência desse próximo ano aqui? É seguir a média. Ela pode subir um pouco mais, de repente um pouquinho até mais, ou pode cair de repente, mas a tendência é que ela se mantenha nesta média. Então, quando a gente trabalha probabilidades, como eu falei aqui anteriormente, nós temos que fazer ela trabalhar ao nosso favor. Então, você contar com o que já ocorreu como parâmetro, como base, para tomar uma decisão de hoje, do que fazer, a probabilidade é muito maior aqui do que você contar com vários fatores que são exigidos para você calcular um dividend yield projetivo. Você tem que contar com todos esses favores aqui, todos esses fatores aqui ocorrendo ao seu favor. Então, é uma futurologia onde você precisa que tudo isso aconteça. Ao passo que, quando você calcula um preço teto, você já está fazendo com algo que já aconteceu. Aí tem a máxima: dividendos passados não garantem dividendos futuros. Tem razão, não garantem. Mas a média aumenta muito as chances para que esta média aqui dos últimos 5 anos ocorra neste ano também. Entenderam a grande diferença? Estatisticamente, pessoal, é mais provável o ativo voltar à sua média, como já disse, é uma máxima, do que disparar subindo ou cair desesperadamente. A tendência, pessoal, na maioria das vezes, é que o ativo sempre volte para a sua média. Essa é a tendência máxima. É a tendência que eu não vou falar sempre, porque é uma palavra muito forte, mas na maioria das vezes vai acontecer. Então é mais provável que isso aconteça. Quando você está trabalhando com dividend yield projetivo, você está imaginando que a ação vai disparar ou que vai descer. Às vezes, você pode calcular o dividend yield projetivo também, com o que o RI mencionou lá, comentou, você leu o RI, viu, olha só, aí é praticamente certeza que vai acontecer, né, pessoal? O lucro que a gente projeta para o mês que vem, ele vai ser o mesmo do mês passado.
Quando fala uma coisa dessa, a tendência é que realmente vá ser, por quê? Porque, primeiro, já está na média, já é o que está acontecendo, e é muito mais possível que esse tipo de coisa realmente aconteça. Por quê? Porque está na média. Percebam como a tendência natural é a média. Agora, contar que vai ter um lucro absurdo ou que vai ter uma perda absurda, pessoal, se esse lucro já estiver contabilizado, aí falta só publicar, tudo bem. Mas se o lucro não está contabilizado, é uma expectativa, o Senhor presume que as grandes chances de. Quando começa com estas palavras e você usa o dividend yield projetivo, você está pensando em futurologia, em coisas que podem não acontecer. Então, quer fazer um dividend yield correto? Faça com dados que já foram garantidos. Aí tudo bem. Mas mesmo os dados que foram garantidos, até o dia da distribuição efetiva pode mudar. Então, gente, eu não gosto muito de pensar em futurologia. Às vezes eu uso dividend yield projetivo para uma ação ou outra, por curiosidade, mas não como decisão sobre comprar ou não, aumentar ou não posição na carteira. Pessoal, é o que eu falei. Mesmo que dividendos passados não garantam dividendos futuros, dentro de uma média, a gente vai estar numa probabilidade favorável a nós. Né? Uma possibilidade dessa média ser atingida, porque a ação sempre vai voltar para a média, pessoal, cedo ou tarde. Mesmo que a média aumente ou diminua, ela sempre vai voltar para essa média. E a média acaba acompanhando a longo prazo esse movimento de sobe e desce da cotação do ativo. Então, como eu gosto de trabalhar com probabilidades que são favoráveis a nós, eu sempre vou preferir utilizar o preço teto como parâmetro, porque são coisas que já ocorreram, que a tendência é continuar ocorrendo e estaremos trabalhando nessa média, certo? Outra coisa também, pessoal, olha só, quando a gente utiliza um projetivo de uma ação que está com o preço na média ou abaixo, está tudo bem. Mas quando você usa em uma ação que teve uma disparada para cima, por exemplo, o risco dela voltar à média existe. E não é pequeno. E se você comprou, olha aí o problema, se você comprou quando ela estava lá em cima, pensando que ela ia subir mais, porque o dividend yield projetivo te deu essa impressão, lembra, você comprou caro essa ação. Se a ação continuar subindo, palmas, parabéns para você, legal, você acertou, cara. Mas se a ação estiver caindo, você acabou comprando ela no topo. Entende o grande problema de você usar um dividend yield projetivo para justificar a compra de uma ação que está cara? Esse risco aqui, pessoal, existe, é iminente, pode acontecer, e na minha opinião, na minha humilde opinião, é maior a chance dele acontecer desta forma, jogando você com uma compra lá no preço teto, do que o contrário. Agora, se você segue aquela linha e não interessa o preço do ativo, você está sempre comprando, compra no topo, compra aqui embaixo, compra no topo de novo, compra aqui embaixo, compra aqui, compra aqui. Se você é aquele cara que compra mensalmente o ativo, também é uma técnica de investimento, pouco importa dividend yield projetivo. Você vai comprar ação de qualquer forma no outro mês. E aí, quando você compra aqui em cima, compra aqui embaixo, compra aqui em cima, compra aqui embaixo, isso tudo aqui acaba fazendo uma média que vai garantir que você tenha lucro da mesma forma. Então, também é uma técnica de investimento válida. Muitos utilizam, é favorável. Eu mesmo, eu sempre compro todo mês, mas eu nunca compro o mesmo ativo. Eu procuro comprar os ativos que estão mais baratos. Né? Então, dentro da minha carteira, eu vejo qual ativo está com preço teto mais barato, mais em conta. Vejo qual ativo eu tenho menos na carteira, tento fazer o quê? Tento cruzar
a interseção de ativos da carteira e preço teto, e aí eu decido qual ativo eu vou comprar. Então, todo mês eu estou fazendo essa jogada. Dentre os ativos, qual está com preço teto mais em conta e qual tenho menos na carteira. Tem ativo aí que ainda está barato no mercado, não vou citar nome aqui, mas tem ativo ainda barato no mercado aí que eu não estou comprando porque eu estou muito posicionado. Então, é o jogo da sua carteira e a dança das cadeiras que cada um vai ter de forma individualizada. Por isso que eu não cito ativos aqui no canal. Quando eu citar ativo, eu vou falar especificamente de um determinado ativo, mas eu não posso falar de um ativo hoje, que eu não sei quando você está vendo esse vídeo. E aí você vai entender que é dica de investimento e não é dica de investimento, eu não dou dica de investimento aqui no canal, né? E você vai acabar comprando e depois vai ficar achando que eu tenho culpa. Né? Então, por isso que eu não passo, pessoal. Olha só, pessoal, quando compramos com base no preço teto, veja uma diferença. Normalmente, estaremos comprando o ativo com o seu preço abaixo da média. Quando a gente calcula o preço teto como decisão para você comprar um ativo ou não, você vai comprar se o preço teto estiver favorável, né? Se estiver barato para você, se o ativo estiver barato de acordo com o seu preço teto. E aí, pessoal, como a probabilidade dela é sempre voltar à média, quer dizer, vou tirar esse sempre aqui, voltar na média, na grande maioria das vezes, pronto, melhorou, né? A gente vai ter comprado ele a bons preços e sempre com tendência de valorização. Então, preço teto, para mim, pessoal, é um dos fatores mais importantes para você decidir se o ativo vai ou não para sua carteira. Se você vai aumentar a posição ou não, se você vai colocar aquele ativo ou não na sua carteira. O preço teto, junto com os fundamentos da empresa, é o que mais importa. E eu já ensinei no canal aqui como você faz para avaliar os fundamentos. Tá? O vídeo vai estar aí, ó, do ladinho. É só vocês clicarem no final desse vídeo aqui, tá? Clica no vídeo que vai estar aqui, e aí vocês podem assistir como calcular o preço teto. Tem vários, tá, pessoal? Tem de FII, tem de ação, tem vários no meu canal aqui. É só você olhar que eu ensino como verificar os fundamentos da empresa e saber se ela está boa ou não para você colocar lá na sua carteira. Olha só, pessoal, eu não condeno quem usa. Tá? Não dá, como eu falei no início do vídeo lá, não é uma armadilha, não é uma enganação, dividendo yield projetivo, não é uma modinha. Não, é uma técnica de investimento. É uma técnica que vai ajudar você a decidir se você vai comprar o ativo ou não. Mas, pelo que vocês viram aqui da explicação, eu não recomendo que ela seja o único parâmetro ou que ela seja o parâmetro mais decisivo, porque eu não gosto de trabalhar com futurologia, eu não gosto de trabalhar com esperanças, não. Gosto de trabalhar com dados, gosto de trabalhar com expectativas que já aconteceram e que vai me dar uma média que normalmente as ações tendem a retornar. Então, tanto para cima quanto para baixo, a tendência é ela sempre retornar à média. Vou falar sempre. A tendência é que ela volte à média. Então, a maior chance é dela voltar para a média. Certo, pessoal? Então, por isso que eu não condeno quem usa. Podem usar, se vocês gostam de usar, se sentem à vontade. Não sou eu aqui que vou jogar areia no olho dos outros. Tá? Que vou aqui simplesmente, não, para de usar, isso aí é burrice, é besteira, não. Ah, gosta de usar, tá indo bem, utiliza, mas deixa essa sementinha plantada na tua cabeça e começa a observar tudo que eu estou falando aqui, né? E de repente olhar o dividend yield com outros olhos. Cautela nunca é demais. Cautela é sempre bom você ter, tá? Então, usem, podem usar o dividendo yield projetivo. Eu mesmo no canal aqui, eu vou falar. Então, vai ter momentos aqui no canal que eu vou falar sobre dividendo yield projetivo, mas vocês já sabem a minha opinião, pessoal. Minha opinião é essa com relação ao dividendo yield projetivo ou preditivo. Eu não utilizo como decisão para nada. É um plus, é uma informação a mais, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.